Eu desejo inicialmente um bom dia à nossa secretária, Laura, um bom dia aos representantes da Fazenda Pública, doutora Gerluz, que está com vida desligada, doutor Carlos, aos conselheiros, doutor Ricardo, Adonide, Weber, Edson, e também aqueles que costumam assistir a essas sessões de julgamento do CATS no seu canal no YouTube. Vamos então fazer os processos da pauta de hoje. Temos dois processos na pauta e um em retorno. Começamos normalmente com o processo em retorno, só que a solução dos processos de pauta é mais fácil, será mais rápida. Então, vamos inverter hoje a ordem e anunciar primeiro os processos da pauta. Eu vou anunciar, então, inicialmente, o recurso voluntário número 390/2025, apresentado no processo número 40.1190.25.39288. Este processo tem como sujeitos passivos metas, indústria e comércio de alimentos e cereais limitada e na condição de solidários, Marcos Roberto, Amaury Pedro, Juscelino Pereira de Souza. O advogado desse processo nos faz presente, o representante da Fazenda Pública Estadual é o doutor Carlos Augusto e o conselheiro relator é o doutor Adonídio Neto Vieira Júnior. Consta, doutor Adonídio, que tem parcelamento ativo, integral, adimplente neste processo. Então, eu peço que o senhor apresente o relatório, se for o caso, confirme já o parcelamento. Bom dia a todos aqui da mesa de julgamento, em nome do coordenador, doutor Fábio. Bom dia também à secretária dessa Câmara, Laura, assim como os representantes fazendários presentes no julgamento, doutora Gerluz, na sala de espera, e doutor Carlos. Este processo, assim como o outro da pauta, ele está com parcelamento integral ativo e apresenta recurso voluntário dos solidários. Então, salvo melhor juízo, devem sair por despacho da coordenação, indicando os artigos 11b e 11c do Regimento Interno. Muito bem, muito obrigado, doutor Adonídio. Então, a sugestão do doutor Adonídio é retirar o processo de pauta, doutor Carlos, nos termos dos artigos 11b e c, para fazer o controle de parcelamento. Denunciando o parcelamento, o processo retorna para fazer o julgamento dos outros recursos. O senhor está de acordo? Bom dia inicialmente a todos, conselheiros, a secretária, a doutora Gerlúcia. Sim, de acordo, é exatamente essa situação desse processo e do próximo também, mas concordamos sim. Obrigado. Nós te agradecemos. A concordância com os demais, com o encaminhamento proposto? Ok, então a terceira Câmara Julgadora do CATS, no julgamento do recurso voluntário 390/2025, decidiu acolher a sugestão do conselheiro relator e retirar o processo de pauta com despacho da coordenação, nos termos dos artigos 11b e c do regimento interno do CATS, encaminhando o processo para a Superintendência de Recuperação de Créditos a fim de fazer o controle do parcelamento. Caso seja denunciado o parcelamento, o processo retorna para julgamento dos recursos dos não confitentes. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Vamos então anunciar o processo seguinte, recurso voluntário número 391/2025, que tem os mesmos sujeitos passivos, também o mesmo representante da Fazenda Pública, e agora o relator é o doutor Ricardo Batista Dutra. Eu pergunto, né, já tem uma indicação, se é o caso de extensão do resultado, doutor Ricardo. Primeiramente, bom dia, senhor coordenador. A sua pessoa aí, cumprimento a todos os presentes na sessão, aí, doutor Carlos, doutora Gerluce, na sala de espera, nossa secretária, também todos aqueles que nos assistem. Sim, é o caso de extensão, o mesmo sujeito passivo, o mesmo parcelamento, mesma situação. Ok, o doutor Carlos já antecipou que é a mesma coisa, né? Quer É falar alguma? extensão, tendemos pela extensão. Obrigado, doutor Carlos. Então, estão todos de acordo? De acordo. Então, o processo, a terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário 391 de 2025, decidiu também retirar o processo de pauta com despacho da coordenação, encaminhando os autos à Superintendência de Recuperação de Crédito para controle e parcelamento, da mesma forma do processo anterior. Então, esse é o resultado para o julgamento dos dois processos da pauta. Agradeço, então, a presença do doutor Carlos Augusto. Foi um prazer, doutor Carlos, tê-lo aqui Obrigado, conosco. desejo um bom final de semana a todos. Para o senhor também. Um bom final de semana. Muito obrigado. O doutor Felipe entrou aqui na sala. Doutor, qual é o seu processo, doutor? Bom dia, tudo bem, senhores conselheiros? É exatamente em relação a esses dois aqui que já foram retirados. Eu não consegui entrar antes, mas Ah, sim.
Tá Eles tudo saíram, certo. saíram os dois com o despacho da coordenação para Sim, esperar sim. o conclusão do A parcelamento. notícia. Tá bom. Obrigado, senhores. Excelente fim de semana a todos aí. Para o senhor Até também, mais. foi um prazer tê-lo aqui. É. Ok, então eu peço à doutora Gerluce que ative o seu vídeo e vamos então fazer o processo em retorno. Eu vou anunciar então a impugnação em segunda instância, número 383 de 2025, que tem como sujeito passivo único Luciene Souza de Oliveira. O advogado desse processo não se faz presente, o representante da Fazenda Pública é a doutora Gerluce Castanheira, e o relator é o doutor Edson Cândido Pinto, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, apresente o seu relatório. Bom dia, seu coordenador, senhora representante fazendária, Laura, nossa secretária. Por proposta do conselheiro revisor, doutor Ricardo Dutra, eu vou propor aqui uma resolução, senhor coordenador, nos seguintes termos. Considerando que os autos, o sujeito passivo realizou saída de 430 cabeças de gado, fêmea, em 30 de novembro, 1º a 30 de novembro de 2018, sem documentação fiscal correspondente à auditoria específica, considerando que as folhas 7 dos autos, o estoque inicial, 1º de maio de 2018, tem 430 fêmeas de 0 a 12 meses no estoque, e em 30 do 11 não consta a informação desse gado, portanto, essa é a diferença encontrada pela auditoria, considerando que verificando as entradas de gado bovino nessa inscrição estadual no período de 1 de maio de 2018, encontramos 3 notas fiscais referentes à aquisição desse gado, abaixo seguindo as notas com os devidos fornecedores e a quantidade de cabeça de gado de cada uma. Ele junta aqui também os links para a confirmação das notas fiscais, considerando que for autorizado a defesa por meio da resolução, oportunizado, melhor dizendo, a defesa por meio da resolução 035 de 2020, nas folhas 63 e 64 dos autos, novo prazo para que fosse providenciada a intimação do sujeito passivo para que se juntasse os documentos referidos na impugnação em segunda instância. E considerando que o sujeito passivo comparece aos autos via advogado, oferece impugnação em segunda instância, indicando como endereço profissional o grafado no rodapé do petitório, bem como na procuração a ele outorgada, ou seja, Rua Santa Catarina, sem número, quadra 4, lote 8, centro, na cidade de Mara Rosa, Goiás. Considerando que a resolução 035/2020 for encaminhada, conforme a R, folha 65 dos autos, para endereço diverso do endereço indicado pelo causídico, diferente também do endereço do sujeito passivo, considerando que o sujeito passivo quedou-se inerte em relação à resolução 035, restando dúvidas quanto à efetividade da intimação. O termo está nas folhas 65. Considerando que não pode haver dúvidas sobre o princípio da ampla defesa do sujeito passivo e que essa é a última instância na qual o processo pode ser remetido em diligência para sanar dúvidas, considerando que a autoridade julgadora é competente para determinar a correção de irregularidades ou omissões que influem na solução do litígio, que não importem nulidade de lançamento, parágrafo 2º e 3º do artigo 20 da Lei 16.469, resolve, por unanimidade de votos, resolve converter os autos em diligência nos termos do inciso 2, artigo 31 do Decreto 6.930, remetendo o processo à Secretaria-Geral para que seja providenciada nova intimação do sujeito passivo via seu advogado constituído no endereço indicado no instrumento procuratório, Rua Santa Catarina, sem número, quadra 40, lote 8, centro, na cidade de Mara Rosa, concedendo prazo de 30 dias, contados da sua ciência, para, caso queira, junte os documentos referidos na impugnação em segunda instância, reiterando os termos da resolução 035. Foi emitida uma resolução para que ele juntasse os documentos. Essa resolução, então, não foi
claramente cumprida. Então, nós estamos aqui, nesse momento, propondo a reabertura do prazo para que ele cumpra aquela resolução lá de 2020. Conforme os considerandos iniciais, justifique objetivamente o destino das 430 cabeças de bezerros fêmeas adquiridas conforme as notas fiscais citadas e cujos números de rastreio estão nessa resolução. Após, retorne-se os autos para apreciação nessa Câmara. Essa é a proposta de resolução, senhor coordenador. Muito bem, muito obrigado, doutor Edson. Doutora Gerlúcia, só sobre essa proposta, por favor, por 10 minutos. Bom dia a todos. A Fazenda Pública está de acordo com a presente resolução, né, para sanear aí o local de endereço do profissional do advogado. Mas a Fazenda Pública só tem uma sugestão a fazer. Olhando a defesa aqui, a gente vê que o advogado ele está um pouco confuso. Ele está achando que o auto é em cima de GTA, GTA sem nota fiscal. E trata-se de uma auditoria específica de mercadoria feita com base na agrodefesa. Então, assim, se puder deixar mais claro para ele um comando para que ele apresente, porque pediram GTA para ele. Mas GTA não justifica comissão de saída, né? Tem que ser nota fiscal ou o atestado de vacinação para comprovar que o gado ainda estava lá no estabelecimento. Então, sim, sugiro só um comando mais direto, tendo em vista essa confusão, né, que a defesa está com relação ao tipo de autuação, para que ele traga ou a nota fiscal, né, se for o caso, é a omissão de saída, que ele traga a nota fiscal de saída, ou que ele apresente o atestado de vacinação das 430 cabeças. Seria, Só para doutor evitar essa confusão dele, porque a GTA em si, ela não vai afastar a acusação de omissão de saída, né? embora lá na resolução de 2020, a Câmara Julgadora, naquele momento, falou em GTA, não seria a sugestão da senhora, que eu acho bastante válida, não estaria já contida nesse item 2, que diz: conforme os considerandos iniciais, justifique objetivamente o destino das 430 cabeças de bezerras fêmeas adquiridas nas notas fiscais citadas nessa resolução. Ou seja, juntando qualquer documento que ele ache que possa elucidar o destino disso aí. Seria melhorar Sim. esse item aí, mais especificando esses detalhes que a senhora sugeriu. Sim, se ele justificar o destino, já seria com nota, né? Mas como foi feito com base em atestado de vacina, se ele mostrar também o atestado de vacina, também justifica a permanência do gado no estabelecimento. Porque às vezes o gado não saiu, é bezerro. É, Nós estamos em fase de conferência, gente. Ainda não. Mas assim, já começamos o debate, pode ficar à vontade, doutor Ricardo. A gente quebra um pouco o protocolo. Doutora Gerbus, lá no início, nós citamos lá, porque de fato o advogado me parece, uma defesa, né? Me parece que não chegou bem a entender o contexto da auditoria, mas aí nós verificamos que lá no estoque inicial tem 430 cabeças de bezerras, né, de 0 a 12 meses, e essas 430 cabeças, até pensando talvez que fosse um erro, alguma coisa naquela declaração do atestado de vacina, nós procuramos, no período anterior a maio, se havia entradas. E aí, então, tem 3 notas fiscais que são citadas na resolução, 3 notas fiscais que são exatamente 430 cabeças de bezerras fêmeas, né? Então, assim, aquela declaração é válida, foram vacinados, né, pela declaração, constava no estoque dele, e aí na defesa ele vem e fala que o gado estaria numa área conexa, que seria do irmão, né, do parente próximo aí e tal, mas assim, isso não quer dizer nada. Se estava na área ao lado, o gado teria que ter sido vacinado, né? E conforme o atestado a declaração de vacina em novembro, esse gado não constou do estoque. E aí está bem explicado agora na resolução que a diferença se refere justamente a essas 430 cabeças que constou do estoque inicial e não constou do estoque final. E aí, lá no finalzinho, conforme o comando aí
da resolução é porque, assim, ao elaborar a resolução, isso foi um trabalho conjunto meu e do relator, é, eu como revisor do processo, ó, o cômodo 2 está aqui, conforme considerandos iniciais, justifique objetivamente o destino das 430 cabeças de bezerras fêmeas adquiridas conforme notas fiscais citadas nessa resolução. Então, aí fica a critério dele, que é ele tem que justificar se vacinou, se preencheu errado, se trazer não sei, aí agora é com ele, né? Porque, a princípio, a gente entendeu que ele não teria nem entendido a auditoria. Mas eu não. Eu acho, doutor Ricardo, que é isso, essa preocupação da doutora Gelúcia, eu acho salutar essa preocupação dela, porque já que o contribuinte não, pelo menos demonstrou por enquanto que não entendeu perfeitamente a acusação, ele, quando for atender esse comando, ele pode não trazer o documento necessário e aí não vai contribuir da melhor forma com o julgamento do processo. Então, talvez seja o caso de fazer mais ou menos assim, como ela sugeriu, né? Trazer o atestado de vacina para comprovar que o gado não saiu da propriedade, é, ou então as notas fiscais, ou qualquer outro documento, aí deixa em aberto a terceira opção, vamos dizer assim, né? Acho que pode Então, ser poderia salutar. E colocar. além disso, talvez assim, também fazer um considerando com essa preocupação que eu acho importante. É sempre importante que a gente sempre dê ao contribuinte, né, a oportunidade dele se defender plenamente, né, e contribuir aqui com o julgamento do processo, né? A gente deve se preocupar com isso, né? Eu acho que poderia colocar, se os senhores concordarem, né, uma consideração nesse sentido, né, mostrando que, em tese, o contribuinte pode não ter entendido perfeitamente, e aí explica, né? E lá no comando, na parte dispositiva, eu acho que salutar, trazer as notas, o atestado de vacina ou outro documento que entender útil, né, para comprovar seus argumentos. Aí, não sei, sugestão. Não sei se foi assim que a doutora Gerlus pensou também, né? É o que eu perguntei para ela. Senhores, não, é Seria aqui. porque quando eu falo mostrar a destinação da mercadoria, eu estou falando de documento fiscal, né? Aham. Vendeu, saiu. Mas pode ser, como ela alega que não saiu, ela alega exatamente isso, falar que então ela precisa trazer o atestado de vacinação, A que é prova de um documento que vacinação. vai comprovar que que o gado estava lá no estabelecimento, Fica mais né? orientada, né, a prova, uma prova mais É, só orientada, né? orientar melhor. Porque eu acho que o contribuinte não entende que esse auto foi feito em cima de informações da agrodefesa, em cima, inclusive, de atestado de vacinação, né? Foi a falta do atestado de vacinação que deu a presunção de omissão de saída. Então, é só para, porque o advogado está meio confuso, é só para, a intenção é só clarear quais os documentos, né, que poderiam auxiliar a defesa dele. Mas isso é com os senhores, é só sugestão. É Obrigada. uma boa sugestão. Doutor Então, Edson, eu senhores, estou ainda em conferência. Bom, revisando. vamos Ainda em acatar conferência. aí essa sugestão da doutora Gerus, né? Eu estou colocando, eu sugiro aqui, ó, conforme considerandos iniciais, justifique objetivamente o destino das 430 cabeças de bezerras fêmeas adquiridas conforme notas fiscais citadas nessa resolução, anexando aos autos o atestado de vacinação ou notas fiscais barra GTAs, contemplando a saída do gado. Aí você pode colocar ou outros documentos, né, além, ou outros documentos, deixar aquela parte inicial que você tinha. se, Não se, prejudica, não, só ajuda. se colocarmos ao invés de atestado de vacinação, não sei se ele vai ter, porque lá na agrodefesa ele não juntou isso. Mas se colocar prova de vacinação e ele trouxer a aquisição das vacinas na época, só que endereçada a outra fazenda, porque também vai ser uma prova para justificar aquilo que ele falou, que estaria numa terra contígua. É, critério dos senhores. Doutora Gerlus quer contribuir mais? Bom, a gente acatou aí a Ok. sugestão da É, doutora Gelucci, né? Coloquei ali, anexando aos autos o atestado de vacinação ou notas fiscais barra GTAs, contemplando a saída do gado ou outros documentos. Quer dizer,
Ficou bem amplo o comando para ele agora, Ficou. para que Fica, ele traga. fica bastante genérico aí. Ok. Encerrada então a conferência. Doutora Doutora, Gelus, fica de acordo com, acha que está contemplado, doutora Gelus? Sim, de acordo. Ok. ótimo. Vamos tomar os votos então, senhores? Então, doutor Edson, eu peço que o senhor confirme a sua proposta. Sim, senhor coordenador, confirmada a propositura da resolução, acatando a sugestão da doutora Gerluce e já antecipada aí um pouco da redação proposta pelos conselheiros revisor. Então, aí pode ser considerada lida Considerada da mesma lida forma, né? da mesma Pode. forma. Ok, então em seguida, o revisor, doutor Ricardo, por favor. De acordo com o encaminhamento, senhor coordenador. Obrigado, doutor Ricardo. Os demais conselheiros estão de acordo? Querem fazer algum comentário? De acordo, ficou bom agora a resolução e é possível que o sujeito passivo apresente as provas aí necessárias. Ok, muito De obrigado. acordo, coordenador. Obrigado, doutor Weber, doutora Donísio. Podemos, então, tomado todos os votos, anunciar o resultado para o julgamento desse processo. Então, a terceira Câmara Julgadora, no julgamento da impugnação em segunda instância número 383 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução formulada pelo conselheiro relator para encaminhar os autos à GEPRO a fim de que seja feita uma intimação ao sujeito passivo para apresentar os documentos especificados na resolução. Os termos da resolução já foram lidos e aprovados nesta sessão de julgamento. Este é o resultado, então, para o julgamento desse processo. Agradeço a presença da doutora Gerluz, foi um prazer, doutora, tê-la aqui conosco, um bom dia e um excelente final de semana. Obrigada e tenham todos também um abençoado descanso. Até uma Muito próxima. obrigado, doutora. Senhores, não temos nenhum expediente administrativo. Eu convoco-os a todos para uma nova sessão de julgamento na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Agradeço mais uma vez a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.